2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, está exposto aí no slide para os irmãos. A palavra do Senhor nos diz: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Esse texto de 2 Timóteo é muito interessante, porque Paulo escreve ele no auge da sua maturidade. Ele já tinha realizado as 3 viagens missionárias, já tinha implantado diversas igrejas pelo mundo conhecido naquela época, Ásia Menor, havia atravessado a Macedônia, havia plantado igrejas em Tessalônica, chegado em Atenas, na Grécia. Paulo, ele já tinha ganhado muitas almas para Jesus, foram anos devotados ali na obra de Deus, e quando ele escreve para Timóteo, a gente sabe que essa é a última carta, o último texto canônico que nós temos acesso, escrito por Paulo. Ele escreve para Timóteo um pouco antes de ser martirizado. Ele chega a falar sobre isso, ele já pressente que ele vai enfrentar a realidade da morte. Ele fala da morte de uma forma poética, dizendo que o tempo da sua partida é chegada. Ele fala de uma forma onde ele demonstra de modo claro e patente que ele não tem medo, mas isso para ele é uma coroação. Isso para ele é uma grande honra, estar com Cristo e receber a coroa que o justo juiz preparou para ele, não somente para ele, mas para todos aqueles que aguardam e almejam a sua vinda. Então Paulo, ele fala com muita tranquilidade a respeito de sua morte. Nós sabemos que Timóteo foi escrito um pouco antes dele ser martirizado, e ele já tinha uma bagagem muito grande, uma bagagem de vida, de ministério, como líder da igreja no primeiro século. E ao escrever para Timóteo, ele faz uma projeção do futuro, do martírio que ele vai enfrentar. Ele analisa o presente, a situação que ele está vivendo, e ele também faz uma retrospectiva do seu passado. Ele lembra de algumas coisas que ele viveu, de algumas experiências. Então, nessa carta, ele olha para o futuro, ele avalia o presente, ele também lembra do passado. E quando ele se apresenta dizendo: olha, eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. É como se ele estivesse apresentando as suas credenciais. Mas quando eu olho para isso, eu não vejo nesse texto arrogância da parte de Paulo, eu não vejo nesse texto soberba da parte de Paulo. Ele não está apresentando as suas credenciais como se ele estivesse tentando ostentar a sua capacidade, mostrar o seu ministério tríplice, o quanto ele operou, o quanto ele trabalhou na obra de Deus. Na verdade, ele está reconhecendo que a glória é de Deus, porque, como foi lido aqui pelo pastor Silas Filho, aquele que antes respirava ameaças contra o povo de Deus e perseguia a igreja, ele foi transformado e agora ele é um pregador do evangelho, ele é um apóstolo, ele é um doutor dos gentios. E é interessante que esses 3 títulos, essas 3 referências que Paulo faz questão de dizer, é importante a gente destacar aqui que durante muito tempo ele foi questionado como pregador. As pessoas não acreditaram no ministério de Paulo, não acreditaram que aquele que perseguiu o evangelho poderia ser um promotor deste evangelho, um pregador das boas novas. Quando Paulo se converte ali, que ele tem experiência com Cristo a caminho de Damasco, ele é recebido com desconfiança pela igreja de Damasco, pelos irmãos de Damasco. A igreja de Jerusalém meio que fecha as portas para Paulo, porque não acreditam na transformação de Paulo. Então ele não tem muito espaço, ele acaba voltando para Tarso. Depois nós conhecemos a história, Barnabé vai lá, procura Paulo, chama ele para congregar em Antioquia, e ali ele tem um espaço para poder trabalhar na obra de Deus. Então durante muito tempo Paulo teve o seu ministério como pregador questionado, as pessoas lhe fecharam as portas. As pessoas não acreditavam na apostolicidade de Paulo. Quantas vezes ele teve a sua apostolicidade questionada, quantas vezes ele precisou defender isto nas próprias cartas canônicas que nós temos, nas 13 cartas do Novo Testamento escritas por Paulo, confirmadas. Nós sabemos que por diversas vezes ele teve que defender a sua apostolicidade.
Afinal de contas, ele não tinha sido um discípulo de Jesus, andado com Jesus durante os 3 anos e meio aproximadamente que Jesus esteve cumprindo o seu ministério terreno sobre a face da terra. Ele teve uma conversão tardia, encontrando ali o Cristo ressurreto, num corpo glorificado, a caminho de Damasco, e as pessoas meio que duvidavam dessa experiência, e por duvidar dessa experiência, duvidavam da sua transformação, e por duvidar da sua transformação, duvidavam da sua apostolicidade. Então, a gente está falando de um homem que não foi acreditado como pregador, de um homem que não foi acreditado como apóstolo, e de um homem também que não foi acreditado como doutor entre os gentios, porque a missão aos gentios, a missão de pregar, de ensinar aos gentios, ela encontrou diversos obstáculos no cristianismo primevo. Na década de 30, na década de 40, as pessoas olhavam com muita desconfiança essa abertura do cristianismo aos povos gentílicos, porque até então as pessoas tinham uma visão de que o cristianismo era um tipo de judaísmo melhorado, mas na verdade o cristianismo era uma proposta totalmente diferente, era uma proposta nova. O escritor de Hebreus entende isso quando ele fala sobre a realidade da nova aliança em Cristo, e ele apresenta que Cristo traz-nos uma revelação superior, de modo que Jesus é superior a Moisés, é superior a Josué, é superior à antiga aliança, é superior ao sumo sacerdócio. Ele traz um tipo de sumo sacerdócio superior até então às experiências que as pessoas conheciam no passado, no judaísmo, na tradição judaica. Então, quando Paulo, ele sente que o evangelho está se abrindo para os povos gentios, e ele se coloca como um pregador, como um embaixador, como um defensor dessa causa, a gente conhece a história. A igreja de Jerusalém olha com desconfiança, manda uma comitiva lá em Antioquia, porque lá em Antioquia muitos gentios estavam se convertendo e recebendo o Espírito Santo. Então a comitiva de Jerusalém chega lá para fiscalizar Antioquia e fica impressionada com aquilo, porque enquanto Jerusalém era uma igreja muito tradicional, que estava ali fechada para outras pessoas que não fossem judeus, até mesmo os helênicos, enquanto a igreja de Jerusalém estava ali fechada, em Antioquia a gente percebia uma abertura, de modo que quem chegava se convertia, recebia o Espírito Santo, a igreja crescia em graça, em poder, em transformação. E aí nós sabemos que o primeiro grande concílio na história do cristianismo foi realizado em Atos 15 para resolver essa questão, a questão do evangelho sendo disseminado ali para os povos gentios, e Paulo se coloca como um defensor dessa causa. Ele desce para Jerusalém, participa do concílio, tem poder de palavra, ele fala, ele expõe, ele diz que Deus o levantou para a missão entre os gentios, ele fala com propriedade a respeito disso. Então, eu estou falando de um homem aqui, que quando ele diz o seguinte: eu fui constituído pregador, apóstolo e doutor entre os gentios, ele está dizendo, olha, tudo o que Deus colocou no meu coração, eu encontrei diversas barreiras para executar essa missão. Mas Paulo, ele entendeu que ele não deveria se mover por aplausos nem por tapinha nas costas, porque quem tem convicção de quem é em Deus não para diante dos obstáculos. Quem tem convicção de quem é diante de Deus, não para diante das provações. Na vida as pessoas vão duvidar de você, na vida as pessoas vão questionar das suas intenções, na vida as pessoas vão olhar com desconfiança o ministério que Deus colocou no seu coração, a chama que está ardendo no seu peito, mas você sabe que quem colocou, você sabe o que está ardendo no seu coração, você sabe que quem te chamou é Deus, e se Ele te chamou, o seu compromisso é com Ele. Então a palavra desta manhã é: não pare, não desanimes, não temas, porque o Senhor é contigo aonde quer que tu andares. Se Ele colocou essa chama ardendo no seu coração, Ele vai manter esta chama acesa, e nenhum vento contrário vai apagar este fogo que está ardendo no seu coração. Paulo entende isso, e quando ele fala, eu fui constituído pregador, apóstolo, doutor entre os gentios, ele está dizendo, olha, eu não parei, eu segui em frente, e tudo o que eu me tornei não pelos meus méritos, mas pela graça de Deus. O que somos por meio da graça.
Oh, irmão, se não fosse a graça, o que seríamos de nós? Se não fosse a graça, nós estaríamos perdidos. Se não fosse a graça, não teria essa igreja, não teria pastores, não teria pregadores, não teria pessoas para te receber, não teria pessoas para ensinar. Todos nós que estamos aqui fomos alcançados pela graça. Não existe mérito em nós, o mérito é em Cristo. A nossa eficiência está em reconhecer a nossa insuficiência e clamarmos pela suficiência de Cristo. Aí então nós seremos eficientes. Paulo só foi um líder eficiente, um líder eficaz, porque ele reconheceu a sua insuficiência e clamou pela suficiência de Cristo. Porque Jesus entrou na vida dele e transformou a história dele. Só se torna um líder quem não parou diante dos obstáculos. Eu gosto muito do texto de Hebreus, capítulo 11, principalmente quando o escritor de Hebreus, ele vai apresentar ali a galeria dos heróis da fé, e ele faz uma retrospectiva das grandes personalidades da história veterotestamentária, e ele vai apresentando ali todos os grandes homens de Deus, Abraão, Moisés, Isaac, ele vai passando, e aí em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 34, ele diz o seguinte, que estes grandes homens de Deus, esses heróis, da fraqueza, vocês conhecem Bíblia, da fraqueza, eles tiraram força. Como é que a gente tira a força da fraqueza, irmãos? Isso é resiliência, é não parar diante dos obstáculos. Só se torna um líder quem aprende esta arte, de tirar força da fraqueza. O que isso quer dizer? Quando você se sentir fraco, se apegue àquilo que te dá força. E o que te dá força? Convicção do seu chamado, convicção de quem você é em Deus, convicção do Deus que te chamou, a obra que você está executando, aquilo que você está fazendo, o quanto isso é importante no reino de Deus. Só se torna um líder quem aprendeu a tirar força da fraqueza, quem aprendeu a ser resiliente, quem não parou diante dos obstáculos, porque o mundo está aí, o mundo jaz no maligno. O mundo está aí tentando matar ministérios, o mundo está aí tentando atrofiar o seu desenvolvimento, atrofiar o seu crescimento espiritual, colocando obstáculos para tentar impedir o seu desenvolvimento. Mas o servo de Deus, ele precisa desenvolver a sabedoria da água. Augusto Cury fala sobre isso, né, que nunca bate de frente com os obstáculos, contorna, mas segue o seu caminho, e assim ninguém para a água. Então, meu irmão, se você tem uma missão, vai cumprir essa sua missão, não para diante do primeiro obstáculo, aprenda a contornar, siga o seu curso, siga o seu caminho, seja resiliente, tire força da fraqueza. Quando você se sentir abatido, desanimado, triste, se apegue àquilo que te dá força. E quem te dá força? O teu Deus, Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Salmos capítulo 46, versículo 1, ou seja, Ele é a tua fonte de vigor, a tua fonte de força. Então você precisa aprender a crescer e a desenvolver com as cicatrizações da vida, porque pessoas vão te ferir, a igreja pode te ferir, a igreja não é um museu para santos, a igreja é um hospital para pecadores, todos nós que estamos aqui estamos sendo tratados, então pode ser que alguém aqui possa falar alguma coisa que vai te entristecer, aprenda a cicatrizar as feridas e seguir em frente, porque você tem um chamado. Agora, se você parar diante do primeiro obstáculo, se você parar diante da primeira ferida, se você parar diante da primeira tristeza, você não vai chegar ao lugar onde Deus projetou para a sua vida. Então você precisa ser forte. É o esforço que fortalece a musculatura. Não é? Quando a gente vai na academia e vai malhar, você faz um esforço ali, cada esforço que você faz vai fortalecendo a musculatura. Cada vez que você se esforça diante de uma prova, você fica mais forte para enfrentar a próxima prova, porque a prova não vai acabar. Eu costumo dizer que a igreja nasceu na prova, vive na prova, vai subir na prova, e Deus só aprova o crente que passa pela prova. Então, se você está passando pela prova, passe pela prova dando. Passe pela prova dando. Isso é maturidade, irmãos. Maturidade não é exigir perfeições, mas é aprender a suportar provações. Paulo só se tornou o que se tornou porque ele aprendeu a não exigir perfeições, mas ele desenvolveu essa musculatura espiritual, esse vigor vindo de Deus para enfrentar
as provações.